Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo e de certa forma eu já estava afastado aqui do YouTube há alguns dias, na verdade uns 3 dias, porque eu resolvi me aprofundar nessa Selva Tenebrosa, que é uma obra que eu adquiri já faz algo em torno de 2 anos, mas eu ainda não havia lido. Gosto bastante de ficção científica, talvez seja um dos meus gêneros artísticos ou literários ou de cinema preferidos, mas eu esperava algum momento em especial em que eu tivesse fôlego suficiente para ler isso aqui, que é justamente o que eu vou mostrar logo, né, que é o Lone Sloane do Druillet, o Philippe Druillet. Vou mostrar com mais atenção porque ele tem esse verniz brilhante, né? Tem essa capa metalizada que deixa a obra ainda mais impactante. Assim, para quem gosta de ficção científica, é, entre aspas, um gibi obrigatório. Primeiro porque ele é ali de meados dos anos 70, acho que de 72, mas o design das personagens, dos cenários que ele apresenta, porque realmente é uma mistura de uma ópera espacial com uma, entre aspas, uma arquitetura gótica. É fantástico, genial. E a pintura, que em boa parte, se não em toda a obra, é realizada com espécie de cera, né? Ou com e com tons assim mais pastéis e bem demarcados, torna a obra assim realmente um desbunde. Repetindo, para qualquer um que gosta de ficção científica, por exemplo, você que assistiu Matrix e gostou, você que é, entre aspas, um pouco mais velho e assistiu o Quinto Elemento com Bruce Willis e a Mila Jovovich, você que assistiu, por exemplo, talvez O Exterminador do Futuro, Star Wars, né, Uma Nova Esperança, ou até mesmo fiquei até em dúvidas se o rei, né, o Jack Kirby, foi inspirado aqui pelo Philippe Druillet, porque o Quarto Mundo é uma obra que ou um projeto que o Jack Kirby ele põe em prática ali a partir de 70, dos anos 70, início dos anos 70. E a obra aqui do Philip Druillet é de 72. Então, ou ambos se influenciaram mutuamente, né? Porque é impossível que alguns designs de personagens tão parecidos tenham surgido, entre aspas, de forma aleatória. Mas pela pujança aqui do trabalho arquitetônico do Philippe Druillet, eu apostaria as minhas fichas de que foi o Jack Kirby que viu talvez algumas artes do Philippe Druillet e trouxe para sua obra, e até algumas técnicas. Porque uma coisa que me deixou surpreso no Jack Kirby é que ele passou a trabalhar em uma determinada parte da vida dele com colagens. Ele pegava imagens de jornais ou fotografias e pá, colava na página, desenhava por cima, fazia as rachuras da sua arte para concluir a página. E o Philippe Druillet faz exatamente a mesma coisa aqui. E a personagem que dá título à obra, que é o Lone Sloane, é uma espécie de alter ego, de pseudônimo do próprio Philippe Druillet, porque há momentos do quadrinho, né, no gibi, no qual ele pega uma foto dele, do próprio Philippe Druillet, e estampa na revista. Então eu até fiquei com essa dúvida, porque geralmente eu não pesquiso muito sobre essas obras, porque de fato eu estou tentando ler uma por dia ou assistir algum filme, então demanda bastante tempo. Mas a impressão que eu tenho aqui é que esse Lone Sloane é uma espécie de pseudônimo, um alter ego, esse herói que o Philip Druillet gostaria de ser, do que uma mera personagem. Agora, e voltando, qualquer pessoa que gosta de ficção científica, aliás, é melhor que eu esclareça desde o início que toda a ficção científica a partir dos anos 70 foi invariavelmente influenciada aqui pelo trabalho do Philip Druillet. E as influências dele são vastas. Alguns que eu já citei aqui, né? O Quarto Mundo, do Jack Kirby, o Alien, o Oitavo Passageiro, do Ridley Scott, Star Wars, de George Lucas, e são alguns, ou o Matrix, das irmãs Wachowski, ou uma obra como, por exemplo, O Quinto Elemento, né, que eu já citei aqui com Bruce Willis e a Mila Jovovich, e inúmeros outros, são nitidamente, não vou dizer cópias, mas inspirados e que prestam homenagens a esse trabalho do Philip Druillet, que na verdade esse volume aqui, que foi trazido por essa editora,
relativamente nova e que já tem trabalhos assim gráficos bastante interessantes, né, editoriais, que é a Pipoca e Nanquim. Ele trouxe esse encadernado que reúne essas 6 aventuras do Lone Sloane. E eu confesso que não é uma leitura fácil. Ele tem aqui talvez umas 300 páginas, eu não sei ao certo, mas eu levei pelo menos umas 80, 100 páginas para compreender a magnitude da história e de fato o que ela traz. Não que ela tenha muito texto, não que seja algo de fato difícil de ler, mas ela trabalha com tantas temáticas e de uma forma tão intrincada que o leitor ele precisa ser um pouco mais cauteloso, ler com mais atenção, retornar. Não é aquele tipo de gibi ou de livro que você senta ali numa poltrona e lê rapidamente, não, porque é uma obra para você fluir, não fruir, né? Sei lá. Enfim, para você degustar de fato e é uma experiência não só intelectual, mas quase que uma experiência sinestésica, né? Porque a forma como os cenários são construídos e o desenvolvimento da personagem Lana Sloane, que primeiro, repetindo, é uma história de ficção científica, se passa no passado, passa-se num futuro distante, no futuro próximo, num outro universo, numa espécie de encruzilhada de multiversos, não sei. Não, realmente eu não sei. E o Philip Druillet, ele não deixa isso claro aqui na obra. Realmente, os conceitos mais sofisticados de ficção científica e de previsões ou predições sobre o futuro, seria a expressão mais correta, porque parece que tem uma parca, né, uma profetisa aqui, é, sussurrando essas predições sobre o futuro. Porque tem vários ambientes, por exemplo, há um momento que o Lone Sloane ele visita um planeta que ele não tem oceanos, ele é um continente único. Aí durante a leitura eu pensei, será a Lua? Né? Ou a própria Terra no futuro distante, no qual todas as águas do planeta serão destruídas ou consumidas pela voracidade da indústria, ele abre assim várias possibilidades de interpretação, mas ele inicia-se com esse personagem. A impressão que eu tenho é que ele não tinha um norte. Eu acho que o Philip Druillet ele desenvolve o personagem, provavelmente ele não tenha pensado qual seria o desenvolvimento total, aonde ele queria chegar com essa personagem. Publica uma obra, faz sucesso, segundo volume, terceiro, quarto, quinto, vem o Salombo, que é uma obra à parte, mas que tem conexão com ela. Tem um sexto volume do Philip Druillet, ou, por exemplo, até aquela própria saga do Warlock, por exemplo, ou aliás, do Adam Warlock, totalmente inspirada nisso aqui. Porque é o momento lá na saga do Warlock que ele se confronta com um determinado antagonista dele e ele descobre, assim, assustado, que aquele personagem, aquele antagonista dele na série, não era nada mais, nada menos do que uma versão dele que veio de um futuro distante. E aqui no sexto volume do Lone Sloane, o, o Philip Druillet apresenta exatamente a mesma coisa, né? Essa noção de que aquele antagonista, né, com o qual ele se confronta é nada mais, nada menos do que ele de um futuro distante que foi completamente consumido vamos chamar pela ganância, né? Pela usura da máquina, da tecnologia e tal, né? É um indivíduo que ele... E repetindo, voltando, muito do desenvolvimento da saga lá do Adam Warlock é totalmente inspirado. Aí não é inspiração, não. Aí é cópia mesmo. O cara pegou os conceitos aqui apresentados pelo Philip Druillet e transpassou para outra obra, assim, total. Eu já vi quer dizer, não vi ninguém comentando sobre esse gibi na rede, aí no YouTube, no Instagram, etc. Mas assim, cara, o legado disso aqui para a cultura, para a literatura, para o cinema é tão gigantesco que deveríamos ter, entre aspas, como é que pode dizer, obras comentando sobre, tentando identificar o volume
e a grandiosidade das influências legadas pelo Philip Drouet. Porque, repetindo, eu não conhecia, e agora que eu conheço, para mim ele virou um desses clássicos imortais da literatura, da ficção científica, dos gibis. É um livro obrigatório para todo mundo que gosta de ficção científica, né? E, repetindo, como ele é dos anos 70, o Philip Drouet ele acaba incorporando, tanto na narrativa, quanto no traço, nos artistas que ele convidou e fez parcerias para fazer o trabalho de colorização, que é um trabalho à parte, vira uma coisa espetacular. Ele virou uma espécie de ícone da cultura hippie. E tem um trecho aqui que eu não vou conseguir decorar os nomes, então desisti. Que repetindo, não é só a língua nipônica que é um pouco complicada. Eu acho que o francês também, porque o Philippe Drouet, junto com amigos que também eram artistas, como Moebius, Jean-Pierre Demont, Bernard Fancaz, por volta ali do meados dos anos 70, eles criam uma editora, inicialmente, que é Les Humanes Associés, e essa revista ela pare, ela dá à luz, essa que talvez seja também um marco para a história dos gibis, né, das artes plásticas, por que não dizer, que é a Metal Hurlan, que para quem é brasileiro teve a oportunidade de conhecer alguns dos quadrinhos que foram publicados aqui na Metal Hurlan através de uma edição que saiu aqui chamado Heavy Metal, que não era só brasileira, né? Era uma versão brasileira de uma revista americana. E assim, quando eu era adolescente eu não podia comprar porque ela era muito cara, mas eu folheava, eu tinha um outro amigo que comprava, então eu pude apreciar um pouco ali. E foi a partir dali que eu conheci também o Incal, né, Druna lá enfim, né? Mas impressionante o trabalho aqui do Philippe Drouet. É uma coisa impecável e tem um texto que é hiper rebuscado. Realmente não é uma história simples de acompanhar. E eu sempre me esqueço de fazer isso, de marcar algumas páginas que eu gostaria de ler, alguns trechos que eles são bem, bem cruciais. Primeiro vou mostrar, começar logo, né, pelo bom que são, entre aspas, as ilustrações, que são desenhos fenomenais, cara. Eu não sei como que isso aqui não é considerado uma obra. E ele tem essas páginas duplas, né, que são verdadeiras obras-primas, né? Até para estar de fato no museu. Eu gostaria de ler alguns trechos, mas como eu não marquei, vai ficar até difícil de depois de identificar. Porque assim, é um desenho hiper detalhado, dá pra você passar aqui horas observando os quadros, e assim de longe até um pecado mostrar ele assim de longe, porque não dá para frisar os pontos, não dá para prestar atenção, entre aspas, na arte de uma forma mais detida, mas é um trabalho realmente fenomenal. Como eu disse, eu comprei, não li, estava aqui meio guardado, fui separar para ler e fiquei impressionado com com o volume de detalhes que ele coloca na obra, que é uma coisa impressionante, como parece uma mistura aqui de alta ficção científica com uma arquitetura inspirada no gótico, né? Europeu do século XIII, né? Que é da Baixa Idade Média. Que é uma coisa incrível. Tem aqui esse sarcófago de ouro que, entre aspas, resguarda o corpo do Lon Sloane, né? Porque é um futuro dessa alta ficção científica que se passa num período distante da nossa história, ou da história universal e cósmica. O universo parece que ele está completamente esfacelado devido a guerras genocidas, a tentativas de conquistas, conquistas e reconquistas de impérios galácticos, né? Os deuses, se existiram, já, enfim, né, abandonaram as humanidades há muito tempo. Então, desse universo de alta tecnologia, de um futuro distante, no qual os deuses simplesmente preferiram se calar, e a opressão, a violência, a vilania e o genocídio são coisas que, entre aspas, distorcem e
de- vamos dizer, desforma, né? Tentam sugar os poucos recursos naturais que ainda restam, né? Com uma imoralidade que é incomensurável. É esse meio que o quadro, o cenário no qual se passa a história aqui desse Lone Sloane, que inicialmente ela é simplesmente uma espécie de pirata espacial, a lá o Flash Gordon, ou então o Han Solo, né, de Star Wars, mas aos poucos o Philip Druillet, ele desenvolve uma espécie de mitologia. Esse Lone Sloane, entre aspas, ele morre e ele ressuscita para continuar nessa peleja contra essas forças caóticas que tentam aniquilar o pouco que restou dessa confluência de universos, né, de sistemas solares, até que no final ele, ao ressurgir dessa espécie de sarcófago de ouro, ele tem um corpo, mas aqui é um corpo entre aspas, né? Glorioso, glorificado. Ele é uma mistura ali de um Drácula e de uma espécie de Messias cósmico, né? Universal. É curioso alguns conceitos que ele apresenta aqui e um discurso que é contrário aos governos totalitários, contrário, entre aspas, à vulgarização da sexualidade, do uso abusivo das drogas e dessas substâncias entorpecentes. É, e uma crítica também traz a forma como as sociedades modernas se organizam. Acho que o Lone Sloane, ele daria uma tese fácil aqui de doutorado, né? Para quem trabalha com literatura, com artes plásticas, ou até com filosofia, né? Com ciências sociais. Acho que seria um bom, entre aspas, pontapé para se realizar uma ou para pelo menos para começar uma tese. Aqui estou mostrando essas ilustrações que mostram, entre aspas, essa divinização do corpo, né, sem vida do Lone Sloane, que é uma coisa fantástica. E fora os elementos fálicos e tal, né, que aparecem na obra recorrentemente, né? Esse não só da sexualidade masculina, mas da feminina também, que é apresentada aqui não de uma forma abusiva, mas de uma forma que, como é que eu posso dizer, que resplandece algum elemento de filosófico, né, reflexivo. É muito curioso. E tem esse último volume, que é o Caos, que ele tem um texto assim que é primoroso, né? Eu vou ler aqui entre aspas, um trecho aleatoriamente para vocês perceberem do que se trata, né, o Lone Sloane. 10 anos. Há 10 anos, Lone, o andarilho de olhos vermelhos, está morto. Destroçados pelas guerras de Cartago, desapareceu com Salambô, que o amava tanto. Sloane, morto, né? O Eulírico pergunta. Talvez, vai saber, El, seu irmão de violência, teria, de acordo com a lenda, recomposto e mortificado seu próprio corpo. Mas onde? Estaria ele perdido no oceano do tempo, deglutindo com sua nave mítica, o Siddhartha? Desde então, o imperador Shan, a besta fétida, se aproveita da ausência do guerreiro, seu inimigo eterno, e vem golpeando o mundo, sem descanso com seu martelo. Na noite selvagem de Kazan, domínio dos barões azuis, surgiu uma sombra. Kazan é o oitavo planeta do sistema Shan. Poder central, barões azuis, a casta dos colecionadores divinos, competentes saqueadores de mundos, porque nada lhes escapou. Milênio após milênio, os tesouros perdidos da antiga terra e de outras civilizações caíram nas mãos deles. Das pirâmides de Kelps ao rio Amazonas, que um dia foi comprado para fertilizar as areias de Nefon, Bleu, loucura. Regar esses desertos ardentes com a história esmagou, para que a brisa de noite refrescasse um pouco suas teses acaloradas. Monstros sublimes, ociosos, cultos, estetas, saciados por ouro ancestral, suas naves, como as antigas caravanas, despejavam seus tesouros em Kazan. Seus museus são seus templos, seus parques, o planeta. Seus adivinhos são os sagrados antiquários da memória. Sua religião, a arte absoluta. Mas loucura.
A busca da eternidade diante da morte. Seu inimigo, o tempo. Sempre o tempo. E daí segue. Tem um e realmente nos primeiros dois volumes há uma quantidade de texto que é absurda. Pelo menos eu fiquei ali tentando decifrar o que o Drilley tentava é, trazer através do texto. Eu senti muita dificuldade de acompanhar a história e eu precisei pelo menos atravessar ali umas 80 páginas para entender do que a história se tratava, de ver, entre aspas, para que lado que ele seguia, mas no final, depois que eu compreendi a história e para qual momento ele se direcionava, aí a história ficou bem mais fluida e mais interessante. Olha, durante o voo, Sloane e seus companheiros circundam o novo templo da redenção rubra, construído sobre o que restou do anterior. Eles são suspeitos de usar técnicas de hipnose coletiva e gases alucinógenos. Seus deuses se chamam dinheiro e poder. E repetindo, aqui ele mostra, não há uma tentativa, entre aspas, do Philip Druyler pregar uma espécie de ateísmo, de ceticismo. Acho que não há isso. O que o Philip Druyler faz aqui, entre aspas, é a evocação ou a síntese do espírito lá hippie ou beatnik mesmo. É a crítica a essa civilização opulenta, a essa substituição dos deuses antigos pelo dinheiro e poder, o uso de substâncias alucinógenas, das drogas, do sexo, da avareza, do dinheiro, da corrupção da política, como ferramentas para comprar o espírito humano, né? Então, aqui, por exemplo, essas pessoas, o Philip Druyler, ele se vê, entre aspas, cercado por legiões de escravos nus, porque nem direito a roupas essas populações planetárias têm, e são cotidianamente flagelados e humilhados por essa exploração do desejo, né, por fama, dinheiro, poder, etc, né? Só que aqui na revista, né, nesse conto de ficção científica que o Philip Drilley ele apresenta, essa ganância por poder e essas formas de racionalidade que a civilização moderna ela desenvolve e defende chegaram ao cúmulo, né? Porque provavelmente o Philip Drilley ele deve ter talvez algum dia refletido sobre isso, né? E se essa vontade de poder e de domínio sobre a natureza e sobre os outros não for contida, se ela, entre aspas, puder se desenvolver livremente, até que ponto chegará a cobiça e a ganância humana? Não tem limites. Se a nossa sociedade, nossa civilização continuar se desenvolvendo da forma como se faz hoje, o limite final desse desejo, dessa veneração pelos deuses, dinheiro e poder, chegará ao cúmulo de consumir o multiverso, né? O universo. E é isso que o Philip Druyler apresenta aqui, né? Que essas forças da corrupção, da vontade de poder, do controle sobre os outros, ele tem que ser barrado e contido, porque caso contrário ela consumirá tudo, não só a Terra, mas o cosmos, né? Até os deuses perecerão diante dessa vontade de dinheiro, de poder, de domínio sobre os demais. Repetindo, é uma obra fantástica, de leitura obrigatória, tem uma construção umas construções de cenários que são uma coisa assim impossível de. Eu não sei como é que o Philip Druyler ele pensou nesses cenários. Agora, ele realizou excelentes parcerias no momento de encontrar alguém para fazer o trabalho de colorização dessas páginas, que são coisas incríveis, né? Agora, como eu disse, isso aqui deveria ser. Claro que é um tamanho gigante essa revista, mas quanto maior fosse o formato da impressão do livro, maior. Porque, repetindo, eu demorei muito tempo para ler, porque eu ficava assim, perdido, né? Observando as ilustrações, que elas são muito bem construídas, né? Eu não sei de onde é que ele tirou tanta criatividade para criar esses outros mundos, né? Esses mundos que surgiram a partir da deturpação, da pornografia, da vontade de poder,
da recusa, da crença nos deuses e tal, né? É fantástico. E o Lone Sloane, ele aparece aqui, entre aspas, como um homem que diz não, né? Uma pessoa que resiste e a partir dessa resistência contra a opressão e a violência é que se desenrola a história. E eu poderia passar aqui horas comentando sobre, falando sobre os desdobramentos, sobre como esse design gráfico e essa construção das personagens que o Philip Druillet apresenta aqui influenciaram, como eu já falei logo no início do vídeo, toda a ficção científica dos anos 70 para cá. Repetindo, quem gosta aí das irmãs Wachowski, quem gosta de filmes como Quinto Elemento, Matrix, Star Wars, deixa eu pensar no outro, Quarto Mundo, lá do Jack Kirby, essas sagas cósmicas da Marvel, né, como Desafio Infinito e outros, tudo isso é fruto da inspiração daqui, né, da criação da mente do Philip Druillet. Repetindo, é uma obra ímpar, né, como se costuma dizer. Acho que é uma obra que eu recomendo a todo mundo. E essa pintura aqui com essa espécie de giz de cera, dessa tinta, desse lápis meio que pastel, né? Deixa a obra ainda mais interessante. Agora, é um desafio também para as mãos segurar esse livro, que ele é gigante. E é curioso ler assim rápido, né? Em 2, 3 dias você lê a obra como um todo, se você tiver tempo, e acompanha os desenvolvimentos da arte do Philip Druillet. Ou não direi desenvolvimento como espécie de, entre aspas, evolução do traço, né? Da construção quase que arquitetônica dos cenários que ele apresenta ao longo da revista. Não, não é uma evolução nesse sentido, né? Em termos de progresso, de aprender algo cada vez melhor. Porque, para mim, desde o primeiro volume do Lone Sloane, que a obra já é impecável. A única coisa que o Philip Druillet faz aqui ao longo do trabalho dele, desses 6 volumes do Lone Sloane encadernados aqui, a única coisa que ele faz, repetindo, é apresentar estilos diferentes, formas diferentes de representar aquele mesmo insight que ele teve nos anos 70, né? De criar, entre aspas, uma espécie de ópera espacial que evidenciaria as consequências do crescimento sem limites como é que eu posso dizer, da ganância, né? E da falta de crença nos deuses antigos, né? Como ele coloca aqui. Que, repetindo, eu acho fenomenal. Acho que cada página aqui do Philippe Druillet é uma obra de arte. Dá vontade de ficar assim olhando por horas, porque é um trabalho incomensurável. E é bacana porque não só a literatura de ficção científica, não só o cinema, desenhos animados, outros gibis, tudo, né, nessa área da ficção científica que veio depois do Lone Sloane é nitidamente inspirado aqui. Para outro trecho aqui, por último, antes de encerrar o vídeo, eles são feitos de metal e ódio. Em Gal, planeta gigante, ergueram sua arquitetura orgulhosa até o céu. Seus olhos brilham na noite como favas douradas. Suas mãos enormes parecem feitas do mesmo metal que suas armaduras, e suas vozes radiantes podem ser ouvidas ao longe durante a noite. Eles são mercenários, renegados, criminosos de toda a galáxia, e seu único prazer é matar e matar. Transformaram um paraíso de flores e pássaros no inferno em guerra constante. Foi isso que se tornou Gal, o planeta gigante, e acima de tudo, reina a figura o de Irian Merenin, mestre absoluto do seu império, um ser estranho, surgido se sabe-se lá de onde, com um patrono misterioso, que erigiu esse império mortal, capaz de ameaçar a galáxia e o próprio Chan. Nesse tempo de caos, em que as confederações abatem umas às outras, em que políticos pouco confiáveis e mercadores gananciosos subjugam um povo permanentemente desesperado, a era de um iluminado se anuncia. Irian Merener, com a ajuda de seus espiões, os olhos da noite, e dos loucos das fronteiras exteriores, acalenta sonhos de conquista. O trono estável do imperador e as revoltas bem-sucedidas nos planetas centrais alimentam suas esperanças.
Por isso, como tantos outros, ele recruta o grosso de suas tropas na prisão mais formidável do universo, Santa Maria dos Anjos, onde mercadores contratam seus guarda-costas e onde alguns buscam seus objetos de prazer, pois, na verdade, Santa Maria dos Anjos, sobre os olhos fechados da lei, é um verdadeiro mercado de escravos, o endereço do terror, uma mancha mais escura que o vácuo na galáxia conhecida. E daí segue. E voltando, só para encerrar, eu vou repetir algumas coisas que eu já comentei aqui. É uma obra ímpar, eu acho que inaugura essa ficção científica dos anos 70 para cá, e nada que foi feito depois aqui do Philippe Druillet passa-se, entre aspas, sem ser influenciado por eles. Eu vou mostrar aqui as primeiras páginas, né, da aventura aqui do volume 1 do Philippe Druillet, que é uma coisa repetindo fenomenal. Repetindo, quem já assistiu Matrix, Alien, o Oitavo Passageiro, quem já leu O Quarto Mundo do Jack Kirby, quem já leu as aventuras cósmicas da Marvel, né, estrelados, por exemplo, pelo Adam Warlock, pelo Capitão Marvel, pelo Thanos, e observa essas páginas aqui, percebe essa óbvia, essa nítida influência. E por enquanto é só. Quem ainda não leu o Lone Sloane do Philip Druillet, eu acho que é uma leitura mais do que recomendável. Repetindo, para quem gosta de artes plásticas, para essa literatura de ficção científica, quem é fã de Star Wars, do Jack Kirby, quem é fã das irmãs Wachowski, enfim, né? Acho que é, repetindo, uma leitura obrigatória. Vale muito a pena ir atrás dessa obra que, acho que, repetindo, né, usando essa expressão que é lugar comum, é uma leitura obrigatória. Então, por enquanto é só e até o próximo vídeo.